O mundo antigo deixou-nos um grande legado: a filosofia, a matemática e a democracia. Mas apesar de tudo isso, as pessoas viviam em uma época artesanal, pré-industrial. Pelo menos é isso que achamos. Entretanto, havia um lado surpreendente dessa era clássica. Escondidas em escritos antigos estão as pistas para um mundo mais moderno do que ousamos acreditar. Achamos que vivemos numa época de maravilhas mecânicas, mas não somos os primeiros. Há 2000 anos, o mundo antigo também ouviu o ruído de máquinas elaboradas numa esquecida era de descobertas. A primeira era das máquinas. Descobertas da antiguidade, mecânica, distribuição de DAC. Por séculos, nos maravilhamos com o mundo dos gregos antigos. Um mundo no qual a mente humana era livre para olhar além das atribulações do dia a dia e para pensar em coisas maiores. Uma época de ciência, arte e filosofia, ideias fascinantes que seriam expostas para o resto do mundo. E no coração desta era de maravilhas ficava uma grande cidade. Não na Grécia ou na Itália, mas na costa do Antigo Egito, em um lugar chamado Alexandria. Enquanto os romanos pensavam em guerras e os gregos em filosofia, em Alexandria refletia-se sobre o próprio pensar. Nestes corredores já ecoaram os passos de Platão, Aristóteles e Arquimedes. Mas devem ter visto também outro rosto menos conhecido. Ele não era um filósofo nem um poeta, mas um inventor que quase deu início a uma revolução industrial há 2000 anos. Eles o chamaram Mecanicus, o homem-máquina, mas nós o conhecemos como Herão de Alexandria. Hoje vivemos em uma era industrial, cercados por máquinas. Talvez seja isso que as futuras gerações dirão sobre nosso tempo, que inventamos a era das máquinas, de carros a aviões, de computadores a robôs. Mas não somos os primeiros a sonhar com escravos robóticos e aparelhos que facilitem a vida e preencham nossas necessidades. Até Aristóteles sonhou com isso. Ele vislumbrou um mundo com teares automáticos, harpas que tocassem sozinhas, onde os artesãos não precisassem de assistentes nem os mestres de escravos. Era quase uma visão do mundo moderno. Mas Herão foi mais além que Aristóteles. Ele não apenas sonhou com uma era de máquinas, ele as construiu. Há 2000 anos, Herão construiu sua própria era das máquinas e, no processo, criou aparelhos que nos impressionam até hoje. Herão vivia em Alexandria quando ela era a cidade mais cosmopolita do mundo. Esta maravilhosa cidade, que já foi o lar da lendária rainha Cleópatra, era o cérebro por trás do mundo clássico. As grandes mentes do mundo vinham para cá para trocar o bem mais valioso de todos. Não era ouro, nem escravos ou milho. Era o conhecimento. Há 2000 anos, estas ruas eram as mais sofisticadas do mundo. Nessa baía, já brilhou a luz do farol dos faraós, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E sob a luz, era possível ver todas as noites os oficiais portuários carregando os navios mercantes na baía para assegurar que nenhum dos pergaminhos contendo o precioso conhecimento de Alexandria fosse contrabandeado.
A grande biblioteca era o banco desse conhecimento. Aqui foram reunidos todos os escritos dos gregos, romanos, egípcios e outros. Corredores com pilhas até o teto de pergaminhos sobre matemática, filosofia, geografia e história, todos disputando o espaço com peças teatrais, fábulas, canções e poemas. Hoje, quase nenhuma dessas obras sobrevive, e só podemos imaginar que maravilhas existiriam em Alexandria. Mas sabemos que neste lugar estavam escondidos os planos para as máquinas mais extraordinárias já criadas. Acho que a grande biblioteca de Alexandria era o centro do poder intelectual do mundo antigo. Era a maior e melhor biblioteca no Mediterrâneo. Se estivesse procurando um livro específico, havia grandes chances de encontrá-lo em Alexandria. Ligada à Biblioteca de Alexandria, havia uma instituição chamada o Museu. Não um museu como imaginamos, com objetos dispostos em urnas de vidro e estojos. O museu era um lugar para debater, pensar, discutir e inventar. Muitos professores do museu escreveram os melhores livros da biblioteca e devotaram a vida a entender como o mundo funcionava. Muitos passaram anos planejando, desenvolvendo e construindo suas invenções. E foi aqui no museu que Herão criou seus extraordinários inventos. Hoje, nenhuma de suas máquinas existe e não sabemos quase nada sobre o homem propriamente dito. Mas sabemos sobre suas maravilhosas máquinas porque ele escreveu livros sobre como construí-las. E o mais incrível é que algumas cópias desses livros sobreviveram. Eles abriram uma janela para o maravilhoso mundo mecanizado que Herão conhecia. Guardada num dos maiores acervos do mundo moderno, a Universidade de Oxford, ainda é possível encontrar uma cópia de um dos livros de Herão. É um documento raro que dá acesso surpreendente a algumas máquinas da antiguidade. Embora o original tenha se perdido há muito tempo, esta cópia do século XVI pode nos levar de volta ao mundo de Herão. Nestas páginas, esse mestre da mecânica descreveu suas invenções e os lugares nos quais elas poderiam ser encontradas. Alguns eram para casa, outros simples entretenimento em jantares, outros zunindo e tirintando em teatros produziam efeitos especiais fantásticos. Mas o lugar mais provável para encontrar uma das máquinas de Herão não era nenhum desses. Eram os templos. Nenhum lugar do mundo antigo era mais cosmopolita do que Alexandria. Portanto, em nenhum outro lugar as religiões competiam mais por atenção. Hoje o islamismo é a principal religião da cidade, mas há 2000 anos existiam muitas outras religiões tentando captar a atenção. Os templos da antiga Alexandria ofereciam certezas e orientação vindas de vários deuses arcaicos. As divindades egípcias antigas, que existiam há mais de 3.000 anos, ainda eram reverenciadas por muitos egípcios e também pelas pessoas que chegavam à cidade. Até mesmo os gregos não queriam ofender deuses como Ísis e Osíris, que dominavam de templos e santuários desde o tempo dos faraós. Junto a essas tradições egípcias estavam as religiões nativas de gregos e romanos e também um grande número de cultos das extremidades do Império Romano.
Cada uma precisava de seguidores fiéis e dinheiro para sobreviver. Temos que lembrar que no mundo antigo havia uma competição acirrada entre cultos diferentes. Cultos romanos, cultos gregos, cultos egípcios, cultos de líderes políticos e todo tipo de combinações entre eles. Se algum deles tivesse algo que chamasse a atenção, isso daria uma vantagem no mercado para atrair visitantes ao seu templo. Em outras palavras, tudo o que os sacerdotes dessas religiões precisavam era de magia. E era exatamente o que Herão podia lhes dar. Ele chamava seu aparelho mágico simplesmente de máquina número 37. Nós o chamaríamos de portas automáticas. A ideia era simples, porém brilhante. Quando o sacerdote e sua congregação se aproximavam do templo, magicamente as portas se abriam para recebê-los. Em frente às enormes portas fechadas do templo, o sacerdote dava um passo à frente, teatralmente, e acendia uma pira ao lado das portas. Abaixo dessa pira, onde a congregação não podia ver, uma incrível estrutura de canos, recipientes e pesos começaria seu trabalho. A água fluiria até baldes que serviam de contrapeso para as grandes portas. O sacerdote, então, colocaria uma última oferenda no fogo enquanto o calor acionava o mecanismo abaixo. E, de repente, quando os contrapesos se enchessem, as portas lentamente se abririam, como se os deuses estivessem satisfeitos com o sacrifício. Um final fantástico era oferecido pelo som de uma trombeta quando o mecanismo soprava ar comprimido dentro dela. Para Herão, isso era simples mecânica, mas para a congregação era um milagre. Era uma das melhores maneiras de impressionar o público. E há evidências de que até mesmo o grande templo de Éfeso, na Turquia, uma das maravilhas do mundo antigo, pode ter usado essas portas automáticas. Steve Poole, um artista cinético, é fascinado pelo trabalho de Herão e construiu um modelo em escala para mostrar como as portas automáticas funcionavam. Um cilindro de ar é aquecido com fogo. O ar lá dentro se expande e viaja por um tubo até um recipiente com água, neste caso, o cilindro vermelho. O ar quente empurra a água do cilindro vermelho para outro recipiente que aos poucos se enche. O mecanismo usa um contrapeso e quando um recipiente se enche e desce, um outro sobe, fazendo abrir as portas. A máquina é simples, mas muito eficaz e mostra que Herão controlava as forças elementares da água, do fogo e do ar. Quando o fogo da pira se extinguia, o ar resfriava e puxava a água para fora do recipiente, que subia e fechava as portas. Herão inventou muitas máquinas para os templos, incluindo estas figuras mecanizadas que faziam oferendas ao fogo do templo quando ele estava aceso. É claro que uma coisa era persuadir as pessoas a virem ao templo, mas outra, bem diferente, era persuadi-las a deixar seu dinheiro. E dinheiro era a chave de uma religião bem-sucedida.
Como fazer que as pessoas o gastassem e como coletá-lo eram dois problemas para os quais Herão também tinha a solução. Este é o primeiro, um distribuidor de água benta. Foi o primeiro caça-níquel do mundo. Quando as pessoas entravam no templo, tinham que lavar as mãos, usando a água abençoada pelos sacerdotes. Mas abençoar e vender água tomava muito tempo dos sacerdotes. Então Herão inventou uma máquina que facilitou suas vidas e era mais eficiente. Se o fiel inserisse uma moeda no topo dessa espécie de moringa, uma quantidade exata de água, abençoada e muito cara, sairia do bocal. Mais uma vez, para os fiéis pareceria um milagre. Na verdade, ao cair, a moeda movia uma alavanca que abria uma válvula pela qual a água saía. Para aqueles que podiam ver o mecanismo por dentro, era simplesmente mais uma maravilha mecânica, mas para o público ansioso, era pura magia. Ao resolver o problema dos sacerdotes com a máquina de água abençoada, Herão inventou a máquina de venda com moeda, 1800 anos antes de sua equivalente ser patenteada. Outras máquinas miraculosas devem ter ajudado a trazer os fiéis, como esta réplica de uma grande exibição de tecnologia antiga em Atenas. Este aparelho grego mágico é uma torneira inteligente. Quando a água da vasilha abaixo é retirada, automaticamente ela é reposta até o nível certo. Este tipo de máquina dos milagres deve ter dado a Herão a inspiração para o distribuidor. Seus experimentos com máquinas de água miraculosas devem ter sido uma inspiração também para outra de suas invenções, o primeiro carro de bombeiro, uma bomba d'água móvel para extinguir incêndios. E esta, uma fonte que nunca seca e jorra água por um bocal usando ar comprimido. Magia para os seguidores que procuravam por milagres, mas pura ciência para Herão, seu inventor. Eu acho que sou fascinado por Herão por causa de sua obsessão pela magia da ciência. Muitas destas coisas são chamadas de brinquedos, mas há um elemento mágico nelas também. Ele escreveu muitas coisas sobre o que já havia sido usado em tecnologia, mas acho que o que realmente importava era a busca para entender o que fazia as coisas acontecerem. Por isso ele é um personagem fascinante. O ar entra aqui e pressiona a água para baixo por aqui, forçando este jato de água a voltar para este tubo, depois para baixo de novo. É como uma fonte autorreguladora e funciona.
É difícil imaginar, hoje, que as ruínas desses templos silenciosos já estiveram repletas de máquinas mágicas, realizando o que pareciam ser milagres para um público atônito. Estes templos eram enormes, alguns dos mais ricos e esplêndidos do mundo antigo. As invenções automáticas de Hierão só vieram aumentar a sensação de esplendor e mágica que os seguidores experimentaram. Hierão tinha ainda mais um aparelho para coletar dinheiro para os sacerdotes. Um que faria os fiéis acharem que estavam falando com os deuses, mas que de fato era muito mais desonesto. Esta é a máquina Homem das previsões. Uma das razões de se visitar um templo era saber o que o futuro reservava. E os povos antigos pagavam sem reclamar para espiar o que viria pela frente. Alguém que viesse a um templo equipado com uma máquina dessas não ficaria sabendo seu funcionamento, pois ao contemplar o interior escuro, veria apenas esta roda e um pássaro mecânico. Depois de pagar uma taxa, eles poderiam fazer uma pergunta de sim ou não para o Deus. Ao girar a roda, o pássaro cantava ou não, e o Deus havia falado. É claro que não eram os deuses que faziam o pássaro cantar, e sim Hierão. Dentro do mecanismo, uma série de engrenagens, cordas e polias faziam o pássaro cantar quando a roda girava. Uma das engrenagens poderia ser separada das outras, talvez por um sacerdote, para silenciar o pássaro, se outra resposta fosse necessária. Cantar era uma resposta, não cantar era outra. Os sacerdotes escolhiam a mais apropriada. É o truque de ilusão mais velho do mundo. A música do pássaro? Era só um copo ligado a um apito em um tanque de água. O som era a chave de muitas invenções de Hierão, da sua máquina Homem até um elaborado órgão musical que funcionava com a ajuda de um catavento. Mas fazer todos trabalharem juntos é mais difícil do que parece. Foi isso que Richard Windley descobriu quando criava suas próprias máquinas musicais. Eu estava tentando incorporar som a um invento, mas é uma coisa muito difícil. Então deparei com referências a Hierão. Eu as analisei e descobri que muitas das coisas que ele fez eram de grande aplicação no meu próprio trabalho. Para mostrar as soluções elegantes que Hierão encontrou para esses problemas musicais, Richard criou um pássaro mecânico parecido com aquele que uma vez adornou a máquina Homem. Era um desafio intrigante conseguir fazer o pássaro de Hierão cantar. Os desenhos de Hierão que eu encontrei e os escritos, que são bem descritivos e impressionantes, dão as linhas básicas de como ele conseguiu fazer tudo funcionar.
Esta máquina usa o mecanismo de um sifão, o mesmo conceito da descarga dos vasos sanitários modernos. A água é colocada no topo e, quando alcança um certo ponto, o sifão suga a água em alta velocidade. O fluxo rápido de água empurra o ar nos canos e o força para cima. Isso faz o apito ressoar, abrindo e fechando uma válvula que mexe o bico do pássaro. Esta é uma versão bem simples, com apenas um pássaro. Mas se colocássemos um bando inteiro, talvez 6, 8 ou 10 pássaros, todos controlados pela pressão da água, teríamos um efeito incrível, principalmente para aquelas pessoas que não tinham nenhum conhecimento tecnológico. Herão construiu máquinas ainda mais elaboradas que esta. Nesta máquina, quando se levanta a maçã do pedestal, uma figura de Hércules dispara uma flecha de um arco em direção a um dragão. Durante as guerras, um evento frequente no mundo antigo, as máquinas Homem de Herão tiveram grande demanda. Todos queriam perguntar aos deuses se eles ou seus entes queridos sobreviveriam. Herão poderia ajudar com muito mais que máquinas homem. Em Alexandria, ele havia lido tratados de Arquimedes, Tecíbio e Dionísio sobre a construção de máquinas de guerra. Talvez Herão pudesse fazer máquinas não só capazes de prever os acontecimentos, mas também de ajudar a vencer a guerra. Ele voltou sua prodigiosa mente mecânica para a arte da guerra. Herão inventara portas automáticas, fontes e caixas de música. Agora, ele queria automatizar a guerra. Baseado no trabalho teórico dos grandes matemáticos gregos, ele descreveu máquinas de guerra automáticas, mais fortes, mais rápidas e mais destemidas que os soldados da época. Uma tecnologia militar mortal, séculos à frente de seu tempo. Alan Wilkins tem usado as antigas descrições de máquinas de guerra para tentar reconstruir esses aparatos amedrontadores. Essa é uma catapulta grega, mas não é uma catapulta qualquer. Este é o Políbolo, o multiatirador, a primeira metralhadora. E foi feita mais de 2000 anos antes da que hoje achamos ser a primeira metralhadora, a arma vitoriana. Essa arma genial tinha muitas características únicas. Foi o primeiro uso de um mecanismo em cadeia no planeta. Ela conseguia disparar uma flecha mais longe com mais força do que qualquer homem. E o mais terrível é que poderia disparar uma atrás da outra sem descanso. O exército romano, em particular, tinha interesse numa arma tão letal. Com uma enorme fronteira para defender, tal arma oferecia grande vantagem. Da perspectiva dos romanos, homens como Herão poderiam ajudar a manter o Império unido. Aqui, na coluna de Trajano, em Roma, pode ser vista uma manubalista automática ou catapulta de mão. Esta máquina é originária de Alexandria e data da época de Herão. Pode até ter sido projetada por ele. Alan Wilkins construiu um modelo. O aparelho imita a ação de um arqueiro tradicional disparando flechas, mas com muito mais força. É um robô militar primitivo. A largura da máquina representa o braço esticado do arqueiro.
Um sistema de alavancas duplo puxa para trás a corda que fica entre dois ganchos de metal. Quando o braço está completamente esticado, estes dedos de aço a liberam, disparando a flecha com uma força incrível. Alexandria, que na época de Herão era apenas uma província, recebeu um grande impulso e os romanos apoiavam esse tipo de pesquisa. Eles queriam continuar contando com engenheiros como Herão porque sabiam que eles eram os melhores. Muitas máquinas de guerra devastadoras teriam sido usadas em batalhas, mas outras foram desenvolvidas como protótipos para uso futuro. Lá estavam aqueles engenheiros de Alexandria tendo ideias que só seriam realizadas uns 2000 anos depois. Eles não deixaram que as limitações de sua própria tecnologia limitassem suas ideias. Mas Herão tinha mais a oferecer aos alexandrinos do que as armas de guerra e máquinas miraculosas. Ele queria diverti-los e, para tanto, escolheu um lugar onde tudo pode acontecer: o teatro. Quando olhamos para a obra de Herão, uma das coisas que chama a atenção é que ele era um teatrólogo frustrado. Ele gostaria muito de estar no palco fazendo suas coisas e não só escrevendo livros técnicos que ninguém, exceto outros tecnólogos, iria ler. Então, ao ligar seu trabalho ao teatro, ele se ligou à cultura e ao público. Na antiguidade, o teatro estava no centro da vida de muitas pessoas. Era aqui que elas se reuniam e descobriam novas ideias e experiências. Teatros como este do Epidauro, na Grécia, que ainda está de pé, testemunham sua popularidade perante as pessoas do mundo clássico. Isto foi o mais próximo que a antiguidade chegou do cinema, o seu próprio campo dos sonhos. Até a acústica era cientificamente precisa, como em um cinema moderno, no intuito de enriquecer a experiência da plateia. Agora, para a antiguidade, o teatro era de grande importância e tinha sido assim por séculos. O público afluía em bandos para o teatro, que de certa forma era o meio de comunicação da época. Havia elementos da política, da cultura e da religião encenados diante de uma grande plateia. Com certeza era muito atrativo para Herão, porque ele tinha um público já formado, condicionado, habituado a ir ao teatro e assistir a peças e outros espetáculos. Herão sabia que poderia fazer algo mais por esta experiência. As habilidades que adquirira, construindo máquinas de guerra e fazendo truques nos templos, dariam a ele liberdade ainda maior num palco, onde tudo é possível. Ele começou desenvolvendo cenários que se moviam sozinhos para dentro e fora do palco. Esta foi a primeira maravilha mecânica que Herão usou para impressionar as plateias dos teatros da antiga Alexandria. Como foi demonstrado pelo professor Kaligeropoulos, ele foi construído segundo as instruções originais de Herão. Ele mostra como a gravidade pode ser usada para fazer um cenário entrar em cena e sair aparentemente por si só. Foi o precursor dos modernos cenários computadorizados que vemos no West End, em Londres, e na Broadway, em Nova York.
Herão descreveu mecanismos e automações que eram tecnologicamente os mais avançados de sua era. Escreveu sobre teatros automatizados e aparelhos mecanizados que eram o próprio espetáculo. Um compartimento acima do aparelho é preenchido com areia que, ao ser liberada por uma série de buracos, puxa um peso para baixo. Este peso é ligado a uma corda enrolada a um eixo. Quando a corda se desenrola do eixo, o aparelho vai para a frente. Quando ela está esticada, uma alavanca se prende, o peso é erguido e o aparelho volta. Herão escreveu um tratado sobre teatros automatizados. A ideia do teatro automatizado é que ele pode funcionar sozinho. Automaton, em grego, quer dizer que se move por si mesmo. Herão se preocupava em fazer tudo bem pequeno para que a plateia não suspeitasse que uma pessoa estava por trás de tudo aquilo. Um simples eixo com pinos que tornou todos os movimentos possíveis era, na realidade, uma das maiores invenções de Herão. Este eixo com pinos e cordas cuidadosamente arranjadas é o que um cientista de computação chamaria hoje de programa. Sem dúvida, as plateias dos teatros em Alexandria se maravilhavam por um tempo com os cenários móveis, mas Herão sabia que elas estavam sempre procurando por algo novo que chamasse sua atenção. Ele havia automatizado o cenário, mas e os atores? Este seria seu próximo passo. Criar uma produção teatral totalmente automatizada, com cenários, atores e efeitos automáticos que fariam o show sozinhos por mais de 20 minutos. Herão decidiu mecanizar Náuplio, o clássico relato grego de tragédia e vingança sanguinolenta. A história conta como o rei Náuplio busca vingar-se depois que seu filho é morto por Ájax no final da Guerra de Troia. A encenação começa com 12 personagens consertando o navio, todos movendo-se automaticamente. Logo abaixo, o mecanismo permanece escondido dentro da caixa, deixando a plateia impressionada e intrigada de ver todas aquelas personagens de madeira moverem-se em harmonia. Para completar a ilusão, Herão adicionou sons e efeitos especiais. Cenários mudavam e panos pretos caíam automaticamente, mostrando um novo fundo a cada ato. Para evitar acidentes entre as personagens, as cenas aconteciam em planos alternados que subiam e desciam em momentos diferentes da apresentação. O que movia tudo era um sistema de pesos e cordas, ampulhetas e funis, utilizando a gravidade para fornecer a energia necessária. A complexidade de tantos elementos mecânicos coreografados era um incrível feito de engenharia e inventividade. Assim, quando na história o navio enfrenta uma tempestade, Herão usou uma máquina de trovão automática para provocar apreensão na plateia. A deusa Atena aparece para controlar o clima quando a narrativa atinge seu ápice. Ela provoca um raio que atinge Ájax, o inimigo na história.
Ele morre e o herói Náuplio finalmente se vinga. Quando os últimos sons retumbaram pelo teatro, na primeira vez em que a peça foi encenada, a plateia devia estar arrebatada com o espetáculo a que assistira. Fazer a peça acontecer não foi menos miraculoso do que o espetáculo que a plateia havia acabado de testemunhar. Podia não ser mágica, mas requeria um gênio matemático para fazê-lo funcionar. Cronometrar cada elemento da história corretamente, calcular o peso exato dos pesos e contrapesos, a velocidade das engrenagens e a ordem das cenas, enlouqueceria muitos engenheiros atuais e foi talvez um milagre por si só. O motor que dirigia todo o espetáculo era este funil. Ele usava a força da gravidade e era carregado com areia e sementes. A liberação vagarosa iniciava a cadeia de eventos. Quando as sementes caíam, um peso no topo descia. Este peso puxava uma corda que, por sua vez, girava um eixo. Este eixo era o controle central. Ele armazenava o programa num sistema complexo de cordas e pinos que iniciava outros aspectos do show quando a corda era desenrolada, depois de um certo ponto. Isso disparava as peças individuais do teatro, como este eixo que girava para fazer os golfinhos aparentemente pular entre as ondas. Este era o gênio por trás do teatro automático de Herão. Não só um punhado de cordas, pinos e eixos, mas uma forma antiga de máquina programável. Um robô de madeira. Nos teatros alexandrinos como este, as plateias devem ter se emocionado com os trovões e raios que surgiam do estranho espetáculo automático e que reverberavam por todo o auditório. O teatro em Alexandria estava no centro da vida da cidade e, mais importante, era diante da audiência altamente crítica que reputações eram ganhas e perdidas. E é neste contexto competitivo que devemos ver as invenções teatrais de Herão de Alexandria. Estes mecanismos eram projetados para deixar a plateia atônita. É difícil recapturar esse tipo de impacto, mas imagino que tenha sido algo como o primeiro filme falado no início do século XX. Algo que o faria voltar ao teatro e que o faria lembrar Herão de Alexandria como um inventor. Herão era um artista e um inventor brilhante. Enquanto muitos de seus projetos eram para impressionar os adoradores dos templos ou para entreter a plateia de um teatro, alguns eram brinquedos mecânicos ou simples novidades, construídos simplesmente para diversão em casa. Mas uma invenção poderia ter mudado o mundo para sempre. Este aparelho peculiar não é só um brinquedo ou uma novidade, é um motor movido a vapor, inventado por Herão. A estranha máquina é a Eolípila de Herão, o primeiro mecanismo movido a vapor e o mais rápido aparelho mecânico giratório do mundo antigo. Herão estava a um passo de inventar um motor a vapor. Herão conhecia os princípios da força a vapor e projetou um aparelho revolucionário. O que teria acontecido se ele tivesse dado o passo que faltava?
Estou aquecendo este recipiente para que ele gere vapor e este vapor suba nestes tubos e entre e saia da bola por estes canos para que ela gire. Era uma visão maravilhosa. Herão conseguiu controlar a força do vapor. Foi um grande avanço científico. Este aparelho poderia ter iniciado uma revolução industrial há 2000 anos. Se Herão tivesse combinado seu conhecimento de pistões com a invenção da eolípila, teria feito um verdadeiro motor a vapor. A invenção do motor a vapor em 1721 levou à Revolução Industrial, que trouxe a produção em massa, a viagem em alta velocidade e o nascimento da era do consumidor. O mundo moderno foi forjado pelo motor a vapor. Mas como seria hoje o mundo se este grande passo tivesse sido dado por Herão, quase 2000 anos antes? Então, por que a grande invenção de Herão não iniciou a revolução? Talvez ele não tenha ligado as coisas e sempre tenha visto esta máquina maravilhosa apenas como um brinquedo. Ou ainda pior, em um mundo onde o trabalho escravo era abundante e barato, talvez ninguém tenha sentido a necessidade de aparelhos que poupassem o esforço. É fascinante especular como o mundo seria diferente se não tivéssemos esquecido Herão de Alexandria e suas maravilhosas invenções. Se elas tivessem sido aproveitadas em vez de rejeitadas pelos estudiosos medievais. Se as pessoas que viram a eolípila a tivessem visto como algo além de uma curiosidade ou um brinquedo. A verdade é que suas invenções atestam que Herão de Alexandria conhecia mecânica a vapor e a base da programação de computadores. Há um interessante ponto sobre este assunto. Quando olhamos para os escritos de Herão e de seus contemporâneos, sentimos que eles quase decolaram tecnologicamente, que com mais uma ou duas gerações, com um motor a vapor e outras invenções, nós teríamos nos deparado com uma revolução industrial 2000 anos antes daquela que ocorreu. 2,000 years before it actually occurred. Nós nos consideramos os mais avançados tecnologicamente, mas em muitos sentidos estamos apenas tentando alcançar o que foi desenvolvido no mundo antigo. Há 2000 anos, existia um mundo mais familiar e mais avançado do que jamais poderíamos imaginar. Um tempo em que máquinas mecânicas traziam encanto e magia às cidades antigas. Um tempo que foi esquecido por séculos e que só agora está sendo revelado. Que outras descobertas da antiguidade ainda esperam por nós, e que outras mais foram perdidas para sempre. Herão nos mostrou um pouco de seu mundo impressionante. Mas como seria o nosso mundo se não tivéssemos nos esquecido de Herão de Alexandria?